trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só não pode me encontrar. Só ele pode te encontrar, meu irmão. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê, aleluia. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Não estou só. Aí onde você está, entregue tudo aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Confia nele que o mais ele fará. Oh, aleluia. Tu és o Deus do oculto. Tu és o Deus do secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me
tenho plena convicção de que você está sendo abençoado aí na sua casa. Que a presença de Deus, a glória de Deus já inundou aí o seu ambiente, o seu lar, a sua casa, e você e sua família estão envolvidos na glória, na presença do nosso Deus. Amém? Eu quero mais uma vez cumprimentar você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Antes de adentrar na palavra de Deus, eu não posso deixar aqui de agradecer, primeiramente ao nosso pastor Davi Nassif, por confiar a nós a responsabilidade de liderar o departamento de missões e conceder a nós a oportunidade de dirigirmos este culto, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui envolvidos nesse lindo trabalho, pastor Ebert, meu vice, presbítero Célio que dirigiu, os irmãos do Ministério de Louvor, abençoado, louvor a Depa Nautina é uma bênção, você testificou aí, os irmãos dos instrumentos, os irmãos que cantam, louvar a Deus pela sonoplastia, pelos irmãos aí que estão na filmagem, na equipe de som, é muita gente boa, louvar a Deus pela vida dessa abençoada aqui que está falando com você aí de uma forma especial, e é muita gente envolvida para que esse culto possa chegar da sua casa da melhor forma possível, amém? Então nos perdoe qualquer falha, qualquer defeito, qualquer imprevisto, é porque ao vivo é mais difícil, amém? Mas eu tenho certeza que você está sendo abençoado nesta noite para a glória do nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Números, capítulo de número 14, eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 8 com os irmãos. Livro de Números, capítulo de número 14, versículo de número 1, a seguir, amém? Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo pelo Instagram do nosso pastor Davi Nassif, louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo pelo meu Instagram também, e sintam-se em casa, amém? A presença já está aí e nós sentimos como se vocês estivessem aqui conosco nessa noite. Manda convite, convida aí amigos, familiares, pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de vida, de esperança, e eu tenho convicção que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, amém? Então, livro de Números, capítulo de número 14, cadê o irmão do louvor aqui do teclado? Vem me salvar aqui, me ajudar aqui, que vocês são bênção do céu, amém? Então vamos lá, diz assim a partir do versículo de número 1, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Repito, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Quero repetir apenas o versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará uma terra que mana leite e mel. Amém? Somente até aí. Para você que está conectado conosco, eu quero orar pela sua vida. Talvez você não está entendendo nada, mas a terra prometida era a promessa. Então eu quero aplicar na sua vida nessa noite. Se o Senhor se agradar de nós, alcançaremos as promessas.
Amém? Deixa eu orar por você. Soberano Deus, ó Pai eterno, graça te damos por essa rica oportunidade de estarmos aqui para adorar, bendizer e glorificar o teu santo nome. Senhor, a primazia deste culto aqui na igreja e nos lares pertence ao Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda adoração entoada nestes lugares, ó Pai. Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez eu afirmo que eu não sou e eu não faço, mas eu creio e sirvo a um Deus que é e que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nos opera. Mediante a palavra de Deus, eu creio que esta noite é noite de curas aí na sua casa. Eu creio que esta noite é noite de sinais, de maravilhas. Mediante a palavra de Deus, eu creio que esta noite é noite de salvação e libertação para você, para sua casa, para sua família. Mediante a palavra de Deus, eu creio que esta noite é noite de batismo com o Espírito Santo de Deus, aí na tua sala, no teu quarto, na cozinha, seja lá onde você estiver nos assistindo, você vai ser alcançado pela presença de Deus, que está aqui e já chegou aí na sua casa nessa noite, amém? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, bastante pregado, e eu quero pensar com os irmãos sobre algumas lições que podemos extrair desse texto. Pois bem, todos nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Segundo os estudiosos da Bíblia, há cerca de 8.000 promessas na palavra do Senhor. Para ser mais preciso, segundo Reinhard Bonk, há 7.874 promessas na Bíblia Sagrada, na qual eu e você podemos tomar posse e viver o cumprimento destas promessas. Entenda, Deus tem promessas para minha e para a sua vida. Mas o que eu e você precisamos entender é que não se recebe promessa vivendo de qualquer jeito. Não se vive o cumprimento da promessa estando de qualquer forma. A maior prova disso está no livro de na carta de 1 Coríntios, de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer que por não terem agradado ao Senhor, a maior parte do povo ficou prostrada no deserto. Entenda, toda uma multidão recebeu a promessa de adentrar na terra prometida, mas a grande maioria, por não terem agradado ao Senhor, por terem decidido viver a sua própria maneira, por terem murmurado ao invés de adorar e acreditar nas promessas do Senhor, ficaram prostrados no meio do deserto. Isto aqui mexe comigo. Por quê, irmão? Porque é lindo ver alguém sair do Egito. É lindo ver alguém ser liberto do Egito, mas é triste ver quem saiu do Egito morrer no deserto por causa da murmuração. É triste ver alguém que saiu do Egito morrer no deserto sem viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E aqui eu quero começar a pregar, entenda. Eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida, você também tem promessas de Deus sobre a sua vida. Este povo tinha promessas de Deus sobre a vida deles. Números capítulo 13, Deus vai dizer a Moisés assim: Moisés, envia homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Moisés então envia 12 príncipes, 12 representantes de cada tribo para espiar a terra de Israel. E no versículo 27 do capítulo 13, eles voltam com um fruto da terra prometida e vão fazer um relatório a Moisés dizendo: ei, verdadeiramente a terra é muitíssimo boa, o fruto é bom, a terra é boa, porém é terra de povos guerreiros, porém é terra de cidades fortificadas, porém é terra de homens de grande estatura. 10 daqueles líderes que foram enviados começaram a olhar com um olhar pessimista, de dúvida, de incredulidade. E pasmem-se todos. Por quê, pastor? Porque diante da promessa que o Senhor fez a eles, não foi o homem quem lhes prometeu, foi o Senhor do homem. Não foi o homem quem lhe prometeu, é aquele que quando promete é poderoso para se responsabilizar. E diante da promessa que Deus fez a eles, eles olharam mais para as circunstâncias, eles olharam mais para as batalhas que iriam travar, eles
olharam mais para o preço que teriam que pagar para adentrar na terra prometida por Deus para as suas vidas. Aqui eu quero começar a pregar para alguém que está nos assistindo nessa noite. Entenda, muitos de nós não temos vivido o cumprimento das promessas de Deus. Por quê, pastor? Porque quando chega a hora de arregaçar a manga e partir para o campo de batalha, quando chega a hora de crer, de acreditar naquilo que Deus lhe prometeu, quando chega a hora de ir na contramão da lógica e ir até o final na direção que Deus lhe deu, muitos de nós estamos parando, muitos de nós estamos desistindo, muitos de nós estamos murmurando diante das circunstâncias. Tem gente que diz: pastor, essa luta é muito grande, eu não vou resistir. Eu já ouvi crente até dizer: pastor, eu prefiro voltar para o Egito, eu prefiro sair da igreja do que enfrentar esse gigante, porque esta luta que eu estou passando é muito grande. Ei, olhe para mim, nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: não importa o tamanho do problema, Deus é maior na tua vida. Não importa o tamanho da adversidade, Deus é maior na tua vida. O gigante é grande, Deus é maior. A crise é grande, Deus é maior. O problema é grande, Deus é maior na tua vida. Entenda de uma vez por todas: quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu foi o Senhor do homem. E quando Deus promete, querido, Ele é fiel e poderoso para se responsabilizar. Creia, Deus tem promessas na sua vida. Mas qual é o problema? Estamos vivendo um período de crise, estamos vivendo um período de situações adversas, um período de pandemia. Um vírus tem assolado não só a nação brasileira, mas como todas as nações. E muitos têm sido dominados pelo medo, pelo desespero. Mas nesta noite eu tenho uma mensagem de fé para você. Troque o filtro do medo e do desespero pelo filtro da fé. Não é hora de murmurar, não é hora de se desesperar, é hora de resignificar, é hora de crer que aquele que te prometeu está no controle de todas as coisas. Não estou entendendo, pastor. As circunstâncias podem e até de vez em quando saem do nosso controle e do controle dos homens, mas independente da crise, as circunstâncias permanecem no controle de Deus. Elas podem sair do nosso controle. A tua vida pode ter saído do teu controle, o teu trabalho pode ter saído do teu controle, a circunstância que se instalou dentro da tua casa pode ter saído do teu controle, mas ei, permanece no controle de Deus, permanece no controle das mãos de Deus. Queridos, não é hora de se desesperar. Troque o filtro do medo e do desespero pelo filtro da fé. Aqueles 10 líderes se desesperaram diante dos gigantes. Aqueles 10 líderes se desesperaram diante das cidades fortificadas. Aqueles 10 líderes se desesperaram diante do preço que teriam que pagar para adentrar na terra da promessa. Mas no meio daqueles 12, se 10 foram pessimistas, incrédulos e murmuradores, se levanta então Josué e Caleb com uma perspectiva diferente. Qual? A perspectiva de quem olha a situação com os olhos da fé. Josué e Caleb vai se levantar e vai dizer: ei, a terra que o Senhor nos prometeu é muitíssimo boa, ou seja, a promessa é boa. E se tão somente o Senhor se agradar de nós, alcançaremos essa promessa. Querido, eu tenho que falar algo para você que está nos assistindo nessa noite. Por causa dessa pandemia, por causa dessa crise, cancelaram as aulas, cancelaram os esportes, cancelaram as reuniões até mesmo dentro da igreja. Mas existe uma coisa que nem inferno e crise pode cancelar, se chama promessa de Deus na sua vida. Cancelaram as aulas, o esporte, a reunião na igreja, mas nada e nem ninguém pode cancelar a promessa de Deus na tua vida. Creia, a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Eu não sei se você crê, mas adore aí na tua casa. Por quê, pastor? Porque a promessa na tua vida, ela está de pé. Com crise ou sem crise, está de pé. Com dificuldade ou sem dificuldade, está de pé. Na prova ou sem prova, está de pé. Porque quem te prometeu não foi o homem, foi o Senhor do homem. Então não olhe para a adversidade, não foque no problema, foque em quem te fez a promessa.
Não foque na circunstância adversa, foque no Senhor, queridos. A forma que nós olhamos as coisas muda a nossa postura diante delas. Davi vai chegar diante de um exército de homens treinados, um exército que representava o Deus vivo. Mas todo esse exército está com medo, tremendo, batendo os joelhos e os queixos, diante de um gigante incircunciso, filisteu. Por quê? Porque ao invés de olhar para o Senhor, eles focaram no gigante. Mas Davi é enviado pelo seu pai, como entregador de marmitex naquele dia. O seu pai Jessé disse assim: Davi, vai levar pães e leite para os seus irmãos no campo de batalha. Quando Davi chega e vê aquela cena, um exército de homens barbados, treinados, fortes, com armadura, com indumentária de soldado, mas estão com medo, amedrontados diante de um gigante incircunciso. Aí Davi diz bem assim: quem é esse gigante? Para afrontar o exército do Deus vivo. O que é que Davi está fazendo? Enquanto todo mundo está focado no problema, Davi continua com os olhos fitos, focados no Senhor. Aí ele diz: ninguém vai lutar contra esse gigante? Eu vou lutar. Se apresenta para Saul e diz que vai lutar contra o gigante. Saul vai repreender Davi dizendo assim: Davi, contra esse gigante você ainda não pode lutar. Por quê? Porque tu ainda és mancebo, tu ainda és jovem, tu ainda és moço. Em outras palavras, Saul estava dizendo para Davi: Davi, você não pode lutar contra esse gigante porque você é menino, não tem estrutura, você ainda não tem bagagem, você não tem, estrutura para enfrentar um problema deste tamanho. É assim, queridos, que muitas das vezes algumas pessoas olham para mim e para você mediante a crise que nós enfrentamos. Ei, esse aí vai padecer, esse aí não vai aguentar, essa aí não chega no final, porque não tem estrutura, começou esses dias, é nova na fé. Ei, você pode até ser pequeno, mas o teu Deus, ele é grande. Você pode até não ter estrutura, mas não é na força do teu braço, é na força daquele que lhe fez a promessa. E Davi não foca no problema, foca no Senhor. E aí ele vai responder para Saul: Saul, quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, e Deus me deu vitória contra aquele leão. Quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, e Deus me deu vitória contra o urso. O que é que Davi está dizendo para Saul? Saul, o mesmo Deus que estava comigo no passado, é o mesmo Deus que está comigo no presente. Não estou entendendo, pastor? O mesmo Deus que te abençoou antes da crise, é o Deus que vai te abençoar nesta crise. O mesmo Deus que te deu vitória antes da crise, é o mesmo Deus que lhe dará vitória nesta crise. Porque é o mesmo Deus que estava comigo e contigo no passado, é o mesmo Deus que está conosco aqui no presente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A presença dele está conosco. A presença dele está contigo aí no teu lar. A presença dele está contigo, com a tua casa, com a tua família. Mas Davi vai nos dar uma lição extraordinária. Ele vai virar para o gigante e vai dizer bem assim: tu vens contra mim com lança, com escudo, com espada, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O que é que Davi está dizendo? A minha confiança não está no homem, a minha confiança não está na indumentária, a minha confiança não está nas ferramentas, a minha confiança está no Senhor que me fez a promessa, a minha confiança está no Senhor que me fez chegar até aqui. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Quando Saul vai dizer: Davi, já que você vai lutar, leva a minha armadura. Davi diz: não. Como assim, Davi? Você vai enfrentar um gigante e não vai levar a minha armadura? Não. Por quê? Porque a armadura é sua. Davi, você não vai levar a minha espada? Não. Por quê? Porque a espada é sua. E no momento da crise, Deus vai me dar vitória não com as ferramentas dos meus irmãos. Deus vai me dar vitória com aquilo que Ele me deu. Deus vai me dar vitória com aquilo que Ele já colocou na minha mão. Adore a Deus aí na sua casa, adore a Deus aí junto com a sua família. Querido, hoje eu postei, meu irmão, não adianta ir com lança, com escudo, com espada. Se Deus te deu habilidade com estilingue, leva o estilingue. Por quê? Porque Deus vai usar para te dar vitória aquilo que Ele já te deu. Adore a Ele em meio à crise, adore a Ele em meio à prova, adore a Ele em meio à adversidade. Usa aquilo que Ele já te deu, que a vitória chegará na tua casa. Davi nos ensina muitas lições. E tudo isso por ele ter essa facilidade de olhar as coisas com a perspectiva da fé. A olhar as coisas com o filtro da fé.
Salmo 20, versículo 8, ele vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Porque confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Amém? Então não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Não foque na crise, foque no Senhor. Não foque na adversidade. Tudo aquilo que você foca expande, querido. O problema é que a gente tem facilidade de focar no problema. E quando você foca no problema, o problema cresce, fica grande, porque o foco expande. O que eu faço? Foca no Senhor. Foca no Senhor. Porque quando você focar no Senhor, a glória dele, a presença dele vai inundar a sua vida, vai expandir na sua casa, vai expandir na sua família. E ao invés de murmurar, você vai adorar. Ao invés de reclamar, você vai glorificar. Mesmo em meio à prova, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à adversidade, você vai adorar. Por quê? Porque você não adora por aquilo que ele faz, mas adora por aquilo que ele é. Com porta fechada vai adorar, com porta aberta vai adorar também. Com milagre vai adorar, sem milagre vai adorar também. Nós precisamos voltar a adorar a Deus por aquilo que Ele é. Então adore a Deus aí na sua casa. Está na crise, está na prova, está na adversidade. O que eu faço? Adore. Adore. Foque no Senhor. 10 daqueles 12 espias focaram no problema, focaram na adversidade. E eu digo sempre, irmãos, quem anda com a multidão quase sempre acaba perdido no meio dela. Os 10 eram maioria absoluta. E talvez alguém ele poderia pensar: não, eu estou com eles, é a maioria. Mas olha aqui para mim, vai ler Bíblia e você vai ver que pouquíssimas vezes Deus esteve com a maioria. A maioria na hora do vamos ver, dá para trás. A maioria na hora do vamos ver, te leva para longe do propósito de Deus. A maioria na hora do vamos ver, te desanima, te coloca para baixo. Ei, esse é o que está acontecendo com muitos irmãos, que ao invés de orar, estão passando tempo na televisão, se alimentando de notícia, que gera medo, desespero, quando deveria estar no quarto orando, lendo Bíblia, glorificando e exaltando o nome de Deus, mas estão olhando a crise com o olhar da multidão. Mas nós não vivemos pelo olhar da multidão. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, o justo olha pela fé, o justo crê mediante a sua fé. Então não olhe para o problema, não foque na adversidade, foque no Senhor. Max Lucado vai escrever algo muito lindo. Ele vai dizer assim: se você alimentar os seus medos, a sua fé morrerá de fome. Mas se você alimentar a sua fé, os seus medos morrerão de fome. Courrier de Bon, um homem que sobreviveu ao campo nazista, e após sobreviveu uma das maiores carnificinas da história, ele escreve um livro onde ele diz assim: há momentos na vida que se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Há momentos na vida que se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se nesta hora você olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, você descansará. Você descansará. Você descansará. Chega de olhar para o problema, descanse olhando para o Senhor. Josué e Caleb se levantam então. Eles entenderam qual era a solução. Eles vão dizer assim: se o Senhor se agradar de nós, alcançaremos as promessas. Eles entenderam um segredo que todo cristão precisa entender no decorrer da sua caminhada. Houve um período da minha vida que eu fui muito frustrado, porque por muitas vezes eu desejei e até tentei agradar as pessoas à minha volta. Mas um dia, chorando no meu quarto aos pés de Jesus, Deus me deu uma revelação na carta de Paulo a Gálatas, capítulo 1, versículo 10, onde Paulo vai dizer assim: se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Até o apóstolo Paulo teve que entender que o segredo é agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor, por muitas das vezes, você vai ir na contramão do mundo. Para agradar ao Senhor, por muitas das vezes, você vai ir na contramão da multidão. Para agradar ao Senhor, por muitas das vezes, aquilo que ninguém acredita, você vai acreditar. Quando o mundo estiver em desespero, você vai permanecer crendo e orando e dizendo: saiu do controle dos homens, mas permanece no controle de Deus. Ah,
pastor, está morrendo muita gente. Saiu do controle dos médicos, mas permanece no controle de Deus. Saiu do controle do governo, mas permanece no controle de Deus. Saiu do controle da minha casa, mas permanece no controle de Deus. Repito, não foque no problema, foque no Senhor. Não foque na adversidade, foque no Senhor. Aí Josué vai se levantar com uma frase que mudou a minha vida. E ele vai dizer assim: se o Senhor se agradar de nós, alcançaremos a promessa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra. A terra era a promessa. O que ele está dizendo? Se o Senhor se agradar de nós, alcançaremos a promessa. Cancelaram tudo, mas ninguém pode cancelar a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Cancelaram tudo, mas ninguém pode cancelar a promessa de Deus que está sobre sua casa e sobre a sua família. Creia que quando Deus nos faz uma promessa, quando temos uma aliança com Deus, nós só precisamos nos preocupar com uma metade da laranja, querido. O que é isso, pastor? Só com a parte que cabe a nós fazer. Por quê? Porque a parte que cabe a Deus fazer, Deus irá fazer na sua vida. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria a ele, não confirmaria, ou diria e não faria. Sabe o que isso significa? Se Deus te prometeu, vai se cumprir na tua vida. Se Deus te prometeu, vai se cumprir na tua família. Se Deus te prometeu, vai se cumprir. Faça a sua parte da aliança. Obrigado, irmã Erilda. Agora escuta, quando nós entendemos que o segredo para alcançar as promessas é agradar ao Senhor, aí vai criar uma problemática dentro de nós. Por quê? Eu já sei que o segredo é agradar a Deus, mas aí vem uma pergunta: o que eu devo fazer para agradar ao Senhor? E é isso aqui que precisa mexer comigo e com você, querido. Porque não basta saber que o segredo é agradar a Deus para alcançar as promessas. Eu preciso saber o que eu devo fazer para agradar ao Senhor. Eu poderia falar de santidade, adoração, comunhão, obediência, muitos tópicos aqui. Mas eu quero falar apenas dois, por causa do nosso horário. Escuta, a primeira coisa que você precisa ter para agradar ao Senhor e alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida, se chama fé. Pastor, pensei que você ia vir com a explicação no grego, no hebraico. Não, a gente está precisando voltar para as coisas simples do Evangelho, para o ABC do crente. A primeira coisa que não pode faltar para alcançarmos as promessas de Deus se chama fé. Por quê? Porque Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele, primeiro, creia que ele existe. Segundo, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, a Bíblia nos deixa claro, e tem uma frase que ratifica muito bem isso. Diz assim: o prazer de Deus é ser crido, e a dor de Deus é ser desacreditado. A minha pergunta para você que está nos assistindo aí é: neste período de crise, de pandemia, de medo e desespero em meio à nação, você tem causado mais prazer no coração de Deus crendo nas promessas dele na sua vida? Ou você tem causado dor, duvidando, murmurando, desacreditando daquilo que Deus já liberou e prometeu sobre a sua vida? Responda para si mesmo aí dentro da sua casa. Mas a verdade é que o prazer de Deus é ser crido e a dor de Deus é ser desacreditado. E muitos de nós, neste momento de crise, temos desacreditado das promessas de Deus na nossa vida. Muitos de nós, nesse momento de crise, temos duvidado daquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, como se algo terreno pudesse anular aquilo que o céu já decretou sobre a sua vida. Você tem causado dor ou prazer no coração de Deus em meio a essa crise? A fé é de suma importância para agradarmos a Deus e alcançarmos as promessas do Senhor em nossa vida, querido. É nos momentos de dificuldade que a nossa fé é provada, mas também é nos momentos de dificuldade que a nossa fé é manifesta. É nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, que nascem os verdadeiros heróis. Aqueles que vão crer além da circunstância.
Aqueles que vão crer, independente da circunstância. Foi isso que Davi fez, o exemplo que pregamos mais cedo. No momento de dificuldade, a fé de Davi foi manifesta. Foi provada, mas também foi no momento de dificuldade que a fé de Davi foi manifesta. Que ele mostrou que quanto maior o gigante, maior a testa. Creia, Deus está no controle de todas as coisas. Tenha fé nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Mude, troque o filtro do medo e do desespero pelo filtro da fé. Não é hora de murmurar, é hora de adorar, de orar, de glorificar. Não é hora de retroceder, é hora de avançar. Eu disse aqui mais cedo, nós devemos amar em todo tempo, pregar em todo tempo, ajudar em todo tempo. Mas em dias de crise, precisamos intensificar tudo isso. É hora de resplandecermos luz. É hora de não apenas sermos luz, mas também sermos tomada. Conectarmos as pessoas a Cristo e fazer que elas também resplandeçam a luz de Jesus na vida delas. Ei, Deus não nos deu espírito de temor e nem de covardia. Deus não nos deu espírito de timidez, mas nos deu espírito de ousadia. Creia, você está ouvindo a palavra de Deus. E Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo a palavra, a fé está sendo gerada dentro de você. E quando a fé é gerada dentro de mim, dentro de você, nós conseguimos compreender aquilo que está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Quando a fé é gerada dentro de mim, dentro de você, a gente consegue compreender aquilo que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Deus está reativando, reacendendo chamas em corações aqui nessa noite. Deus está ativando a fé no coração de alguém aí dentro do seu lar nessa noite. Tem gente que anda triste, cabisbaixo, pensando que é o fim do mundo. Ei, para de murmurar, para de reclamar. Adore, 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 porque Deus está no controle. Ative a sua fé. Hebreus 11:32 vai dizer: faltar-me-ia tempo. O que mais diria de Sansão, de Baraque, de Gideão, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, da fraqueza tiraram força. Pela fé, apagaram a força do fogo. Pela fé, colocaram os inimigos para bater em retirada. Pela fé, alcançaram promessas. Queridos, nesse período de crise só vai vencer quem viver pela fé. Nesses momentos de crise e de desespero, só vai alcançar a promessa quem permanecer caminhando pela fé. Porque a fé vai fazer com que você da fraqueza tire força. A fé vai fazer com que você apague a força do fogo. Coloque os inimigos para bater em retirada. E a fé vai fazer com que você, mesmo em meio à crise, alcance as promessas. Volte a agir pela fé. Volte a andar pela fé. Volte a acreditar. Entenda de uma vez por todas: as circunstâncias podem ter saído do controle das mãos dos homens, mas permanece no controle das mãos de Deus. O Senhor permanece assentado num alto e sublime trono. Ele reina de eternidade a eternidade. Este rei nunca morre. Este rei nunca perde autoridade. Este rei, ele é soberano, onisciente, onipotente. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E nós precisamos acreditar nisso, viver iluminados por isso, andar pela fé, crendo nisso. Então eu queria que você aí mesmo na sua casa, colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: eu preciso agradar ao Senhor. Chama aí teu filho, teu marido, tua esposa, coloca do lado, olha dentro dos olhos dele e dela agora e diz: ei, se o Senhor se agradar de nós, mulher, nós alcançaremos a promessa. Se o Senhor se agradar de nós, filho, nós alcançaremos a promessa. Se o Senhor se agradar de nós, esposo, nós alcançaremos a promessa. Não é hora de murmurar, é hora de resignificar.
Troque o filtro do medo e do desespero pelo filtro da fé. Amém? Deus tem promessas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E nada, e nem ninguém pode cancelar as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero falar apenas mais um tópico e vamos orar por você que está aí na sua casa. Escuta, a primeira coisa que eu preciso ter para agradar ao Senhor e assim conquistar as promessas se chama fé. A segunda coisa que eu preciso ter para agradar ao Senhor e conquistar as promessas se chama gratidão. Então eu só quero falar sobre esses dois tópicos para que vão mudar, transformar o seu modo de enxergar as coisas nesse período de crise. Primeiro, olhe as coisas pelos olhos da fé. Segundo, veja tudo com o olhar de gratidão. Fé e gratidão são ferramentas indispensáveis para superarmos os momentos de crise. Salmo 103, Davi vai dizer assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, de sorte que a tua vida é renovada como a águia, porque é Ele quem te redime da perdição. Escuta isso daqui. Nós temos um costume de quando tudo vai bem, a nossa fé está no 220. É só vitória, irmão. É glória a Deus e aleluia. Como é que vai, meu irmão? É só vitória. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí aperta um pouquinho. Aí a gente deixa de olhar para tudo aquilo que Deus já fez e começamos a olhar para aquilo que ainda não foi feito. Começamos a olhar para aquilo que deu errado. E muitas das vezes esquecemos que se uma determinada área da nossa vida algo deu errado, tem inúmeras áreas que Deus tem nos abençoado. E muitas das vezes nós estamos sofrendo de amnésia. E aí vem a crise. E quando a crise vem, você foca no problema, foca na adversidade, o problema expande, a tua gratidão vai embora. E ao invés de agradecer por aquilo que Deus já fez e está fazendo, a gente por vezes, além de não agradecer, ainda murmuramos mediante aquilo que está dando errado em nossa vida. Olha aqui para mim. Não é porque uma área da sua vida não está dando certo, que significa que Deus não tem te abençoado em todas as outras áreas. Tem gente que quando ouve falar de Deus, ou quando está no culto para adorar a Deus na sua casa, nesse período de transmissão online, olha muitas das vezes e vê a pessoa dizer, adore aí, louve a Deus aí, fala, eu não tenho motivo para adorar, não tenho motivo. Como assim? Você está com amnésia? Vamos lembrar novamente do Salmo 103, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da perdição, é Ele quem te renova, que de sorte que a tua mocidade se torna como a águia. Querido, entenda de uma vez por todas, não é porque você está vivendo uma crise, não é porque você está vivendo uma adversidade, não é porque você está vivendo um dia ruim, que você tem uma vida ruim. Deus tem te abençoado, Deus tem abençoado a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge. Mas o problema é que quando algo dá errado, a gente só foca naquilo que dá errado e esquece de levantar a mão e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu vi testemunhos de irmão essa semana, no meio da crise, feliz, mandando foto para o celular do irmão Célio. Pegou o uniforme, abriu uma porta de emprego. Como? No meio da crise. Mas vai ver, era a promessa de Deus na vida daquele irmão. E a crise não pode anular as promessas de Deus sobre a sua vida. Tem gente que está vencendo em meio à crise, explica. Tem gente que está avançando em meio à crise, explica. Tem gente que está vencendo de vitória em vitória em meio à crise, me explica. Porque em meio à crise, não está murmurando, mas está adorando e olhando e andando mediante a fé. Seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato por você estar nos assistindo aqui nessa noite. A igreja está fechada, não fica murmurando. Mas você tem internet aí na sua casa, tem um celular, tem um tablet, tem uma televisão, tem um notebook. Está assistindo sentado no sofá, tomando café, comendo pipoca, bebendo Coca-Cola. Já pediu até uma pizza para depois do culto. Está com o filho do lado, está com o marido do lado, está com a esposa do lado. E está reclamando. Deus tem abençoado a sua vida. Mas a ingratidão é uma estatística bíblica que eu vou te provar, não é de hoje. Jesus curou 10 leprosos, está lá em Lucas.
10 leprosos foram curados. E dos 10, 9 receberam a cura e foram embora. Somente um daqueles 10 voltou e se prostrou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que, rendendo-lhe graças, ele o adorou. Olha aqui para mim. Os 9 que receberam a cura e foram embora, pararam de conquistar. Conquistaram a cura, foram curados, mas parou por aí, não conquistaram mais nada. Mas aquele que voltou, que se prostrou aos pés de Jesus e permaneceu ali rendendo-lhe graças em gratidão, este não parou de conquistar e conquistou a maior conquista que um homem ou uma mulher pode alcançar aqui na terra. Qual? Jesus virou para ele e diz: levanta-te, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não estou entendendo. 9 foram curados e foram embora, ingratos. Mas aquele que voltou e permaneceu rendendo graças aos pés de Jesus, não foi apenas curado, mas também foi salvo. Entenda, a tua vida não se resume em um período de crise. Ei, a crise vai passar, mas a salvação é para toda a eternidade. Não retroceda, não murmura, não entrega os pontos. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Cadê a nossa equipe de louvor? Vem me louvar aqui para nós encerrarmos. Eu quero que você que está aí nos ouvindo, eu quero que você pense por um instante, reflita por um instante. Ei, Deus tem promessas na sua vida. Deus tem promessas na sua casa. Deus tem promessas na sua família. Você precisa ativar a sua fé nessa noite. Você precisa trocar o filtro do medo, do desespero, e olhar essa situação que estamos vivendo com os olhos da fé. Cancelaram cultos, cancelaram reuniões, cancelaram esportes, passeios em família, cancelaram trabalho, aulas, mas não podem cancelar a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Eu queria que você aí na sua casa colocasse a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, e eu quero te dizer, a promessa de Deus para a sua vida continua de pé. Talvez você está afastado, mas a promessa está de pé. Talvez você enterrou os talentos, entregou os pontos e voltou para o Egito. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, volta logo para o centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque a promessa está de pé. Existe um tempo entre a promessa liberada e o cumprimento da promessa. E esse tempo não é para preparar a promessa já está pronta desde quando Deus a liberou. Esse tempo é para preparar eu e você para recebermos a promessa. Pois eu disse no início, não se recebe promessa vivendo de qualquer jeito. Não se recebe promessa estando em qualquer posição. É necessário estarmos na posição certa para vivermos o cumprimento da promessa de Deus. E Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Querido, tudo é tudo. Existe um tempo determinado pelo próprio Deus para o cumprimento da promessa dele na sua vida. E quando chegar esse tempo determinado, não tem crise. Quando chegar esse tempo determinado, não tem inferno. Quando chegar esse tempo determinado, não tem oposição. Quando chegar esse tempo determinado, não tem gente que está falando mal de você que vai poder impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas tem um porém. Quando chega o tempo determinado por Deus, a promessa nos procura, irmãos, em uma cidade chamada Centro da Vontade de Deus. E a verdade é que muitos de nós às vezes murmuramos dizendo, entrou o ano, eu criei na promessa, acabou o ano e eu não vivi o cumprimento da promessa. Deus mentiu, o pastor errou. Não, é porque quando a promessa veio, ela te procurou na cidade chamada Centro da Vontade de Deus, e você não estava lá. Mas você que está nos assistindo aí, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus preparou esse culto de uma forma especial para falar com você. O que, pastor? Volta hoje para o centro da vontade de Deus.
Volta logo para o centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque é lá que a promessa vai te alcançar. É lá que o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua vida. É lá que aquilo que Deus te prometeu lá no passado vai se cumprir na tua casa, na tua vida, na tua família. Então volta hoje para o centro da vontade de Deus. Volta a agir pela fé. Volta a ser movido pela gratidão. Porque Deus tem promessas. E eu vou repetir pela última vez. Esta crise fez com que cancelassem as reuniões das igrejas. Essa crise fez com que cancelassem as aulas nas escolas. Essa crise fez com que cancelassem os passeios em família. Mas se existe algo que essa crise não pode cancelar, é a promessa de Deus que está liberada sobre a sua vida. Nós queremos orar por você. O Ministério de Louvor vai estar cantando. Eu queria que você refletisse na letra desta canção. Abraçasse aí os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, a tua família, com a convicção de que Deus tem promessas na sua vida. Deus tem promessas. Lembra, olha no olho do teu familiar e diga: se o Senhor se agradar de nós, nós alcançaremos a promessa. Nós não vamos retroceder, nós não vamos murmurar, nós vamos continuar andando e vivendo pela fé. Pode louvar, queridos. Aleluia. Senhor, tira essa escama dos olhos daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Toca no coração dessas famílias que estão nos assistindo. Deus tem promessas na sua vida, querido. Deus tem promessas na tua casa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto. Ele é Deus de longe. E não de longe. Ele nunca mudou. Mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Escute, escute. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em Clame a Ele aí da sua casa. Clame a Ele aí da tua sala, do teu quarto. Seja lá onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo. A presença de Deus chegou aí até você. A palavra de Deus chegou aí até você. Seja renovado agora. Seja restaurado agora. Ei, volte a caminhar pela fé. Esta crise vai passar. Esta adversidade vai passar. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Creia, creia. Ele não é homem para mentir. Ei, a promessa vai se cumprir na tua vida. A promessa vai se cumprir na tua família. Tudo pode mudar, mas sua palavra
se cumprir na sua vida. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Escuta! Você vai ver o impossível acontecer nesse momento de crise na tua casa. Você vai ver o impossível acontecer nesse momento de crise na tua família. Ei, as circunstâncias não podem anular a promessa de Deus que está sobre a tua vida. As circunstâncias não podem anular a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Aleluia! Seja renovado aí, dentro da sua casa. Seja renovado aí na sala, no quarto, dentro do carro, no trabalho. Deus está renovando vidas aqui nessa noite. E eu queria que você que está nos ouvindo prestasse atenção aqui agora. Eu quero orar por você que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas ouviu essa palavra nesta noite e entendeu e teve a convicção de que a promessa do Senhor permanece de pé e que esta circunstância não pode anular a promessa de Deus que está liberada sobre a sua vida. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Deus te colocou aqui nessa noite para que você ouvisse que Ele tem promessas na tua vida, e você compreendeu que a promessa de Deus é boa. A promessa de Deus é boa. A promessa de Deus é boa. E se você quer, se você entende e reconhece que precisa trocar o filtro do medo e do desespero pelo filtro da fé, digita aí agora: eu quero. Digita aí agora: eu preciso. Tem gente nos assistindo pelo meu Instagram. Tem gente nos assistindo pelo Instagram do meu pastor Davi Nassif. Se você estava precisando reconciliar, restaurar a tua aliança, você esmureceu na fé, a crise vem, muitas das vezes somos abatidos, mas nesta noite Deus te colocou aí para te dizer: a promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Volta a agir pela fé, volta a viver pela fé, volta a ser movido pela gratidão, e a promessa de Deus irá alcançar a tua vida. Digita aí: eu quero. Digita aí: eu preciso. Digita aí: eu quero. Digita aí: eu preciso. Que nós vamos orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pelos celulares, nós sabemos que a internet, para transmitir live, se não estiver no 220 mesmo a todo vapor, as mensagens chegam com um pouco de atraso. Mas eu quero orar com a convicção de que alguém aí digitou: eu quero, digitou: eu preciso. E essa noite você vai restaurar a sua aliança com Jesus, porque você entendeu que essa circunstância adversa não anula a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Essa noite você vai entregar a sua vida para Jesus, porque você quer, porque você precisa. E eu quero orar por você. E eu queria que você colocasse a sua mão aí no seu lar, dentro da sua casa, sobre o seu coração, e repetisse comigo assim: Senhor Jesus, eu lhe reconheço e o confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me purifica no teu sangue e faz nova todas as coisas, para que através da minha vida o teu nome seja glorificado. Receba o abraço de Deus aí na sua casa. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus aí no sofá. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus aí na sala onde você está reunido com a sua família. E seja renovado agora. Pai, nós apresentamos essas vidas que reconciliaram com o Senhor nessa noite,
que restauraram a aliança com o Senhor nessa noite, que entregaram a vida para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que seja um novo tempo, que seja uma nova história, para a glória do nome de Jesus. Que a semente que foi semeada a seu tempo possa crescer, frutificar e gerar frutos para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o nosso pastor Davi Nassif, o anjo da nossa igreja, para fazer o encerramento. Teve alguém aí que digitou, se deu para acompanhar? Está atrasada a internet, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela nossa equipe da Secretaria de Missões aqui da Igreja Sede. Pastor Ronei, Pastor Ebert, Presbítero irmão Célio e toda a equipe que está ajudando neste trabalho, aos irmãos que trabalham na mídia, o Everlúcio e a equipe, aos irmãos que trabalham no som. Acho que hoje está o Ângelo ajudando e também o Misael, a equipe Tiago que está aqui e toda a equipe que está, aos músicos, que Deus abençoe a todos, sem nenhuma exceção, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero encerrar este culto, convidando vocês para estar conosco na terça-feira, às 8 da noite, no culto de ensino da palavra de Deus. Que você e eu possamos estar interessados, como você esteve hoje interessado, em ouvir a palavra de Deus.